Olá, sejam bem-vindos. Esse é o nosso podcast e nós vamos entrevistar hoje o Dr. Everardo Gueiros. Você vai saber um pouco mais da vida dele, das pretensões dele e o que ele pensa acerca da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que terá eleições no próximo mês de novembro. Seja muito bem-vindo, doutor. Afinal de contas, quem é Everardo Gueiros? Muito obrigado pelo convite, Doni. É uma honra muito grande estar aqui, poder conversar com você nesse podcast e falar com a nossa audiência. Everardo Gueiros é um ser humano, cristão, marido de Bárbara, pai de Eduarda, Marcela e Beatriz, filho de Everardo e Daíse, nordestino, nasci na cidade de Recife, minha família é da cidade de Garanhuns, eu já nasci na cidade de Recife. Terra e que boa. sou muito boa, que sou advogado, trabalho com o direito. Já sou advogado há 26 anos, Doni, que eu milito nessa profissão. Então, Everardo Gueiros é uma pessoa que gosta muito de gente, gosto muito do interior, gosto muito da roça. Eu sou quando você me procurar e não me encontrar, tenha certeza que eu estou na roça. Coisa boa. É isso, eu acho que isso é um pouco do que eu sou. E como é que chegou a Brasília? Olha, eu comecei minha profissão lá em Pernambuco. Ok. E comecei a ver que os processos todos vinham a Brasília, para os tribunais superiores. Uhum. E alguns processos nossos começaram a chegar aos tribunais superiores. E eu vim para Brasília, comecei a frequentar um pouco mais Brasília e me apaixonei pela cidade, gostei de Brasília, gostei de, assim... É uma cidade acolhedora, é uma cidade que é de todos os brasileiros. É verdade. Não é? Verdade. Ela recebe, acolhe. Me identifiquei e me mudei para cá. Já faz 20 anos que eu moro aqui em Brasília. Me apaixonei mesmo. Me apaixonei, conheci minha esposa aqui. E os filhos nascidos aqui, as filhas nascidas aqui? 2 são nascidas lá e só a pequenininha que é nascida aqui. A Maravilha. menorzinha que é nascida em Brasília. Maravilha. Mas, doutor Everardo, nós temos acompanhado a política, principalmente a política envolvendo o judiciário e vice-versa, nos últimos 4 anos. E nós temos visto vários acontecimentos que atentam contra a Constituição Federal. E aí nós temos casos explícitos de ministros da alta corte que simplesmente rasgaram a Constituição, ignoram a Constituição, principalmente na questão dos direitos. E o senhor tem falado nos últimos 2, 3 anos, apontando que o judiciário ele tem pecado porque tem cometido excessos e nesses excessos ele tem violado, inclusive, as prerrogativas dos advogados. Nós já vimos ministro do STF chamar a atenção de advogado. Afinal, o que está acontecendo com o nosso judiciário? É uma pena que a gente constate tudo isso que está acontecendo, sabe, Doni? É verdade. Porque nós vivemos num país democrático e no país democrático o que tem que imperar é a lei. Nós vivemos sob o império da lei. E aí não pode se dar, por maior autoridade pública que seja, ela não pode se dar o direito de simplesmente ignorar o texto legal e fazer ao seu bel prazer. Sim. Aí a gente sai da lei para o arbítrio. E tem ocorrido fatos reiterados. Nesse momento, o que é que deveria ocorrer? Deveria ter o equilíbrio entre os poderes. Mas, de fato, parece que um dos poderes, o Poder Judiciário, tem se agigantado frente aos outros 2 poderes. Tem até legislado, né? Tem sim, tem equivocadamente legislado, equivocadamente interpretado a Constituição Federal da forma que lhe convém, né? Convém. Quando, na verdade, a Constituição Federal, quando ela foi feita, tem um pensamento, tem a mens legis. E o Constituinte, lá em 87, 88, ele foi muito feliz de criar direitos e criar regramentos. Inclusive, ele próprio colocou a Ordem dos Advogados do Brasil, colocou a profissão de advogado no texto constitucional, no artigo 133. Está lá. Está lá. Então, é triste de ver. E o que é que as instituições deveriam fazer? Reagir. Reagir dentro da legalidade.
reagir como manda a própria lei. Sendo que a gente vê uma ordem dos advogados do Brasil, infelizmente, acovardada, conivente com tudo que está acontecendo. Esse caso que você citou da colega que foi humilhada na tribuna do Supremo Tribunal Federal, logo na sequência vem uma carta, porque só pode ser uma carta de amor, vem um ofício do presidente do Conselho Federal da OAB para a Corte dizendo que se solidariza com a Corte, que confia na Corte. Então é a subserviência total. Me parece que essa desconexão entre o interesse da advocacia e da direção da Ordem dos Advogados, seja nacional, seja local, se dá por interesses próprios. Sim. E no caso da federal, ainda pior. Você vê, a OAB ela é pródiga em falar sobre democracia. Mas, por exemplo, dentro dos nossos próprios muros, intramuros, nós não temos democracia. Sequer votamos para presidente do Conselho Federal. Ou seja, eu sou um cidadão apto a votar para escolher até o presidente da República. Mas para escolher o presidente da minha entidade, os advogados não são aptos. Isso é o que a OAB pensa de nós. Exatamente. E é interessante que semana passada a deputada federal Bia Kicis, aliás, nessa semana, ela falou isso. Sim, eu ouvi o pronunciamento. Ela condenou, ela falou, peraí, gente, cadê a ordem? Eu ouvi. Você sabe por que ela fez aquele pronunciamento? Sim. Porque agora, no curso de um processo eleitoral, o Conselho Federal da OAB queria mudar o número de cadeiras dentro da diretoria das seccionais. Opa! Queria autorizar que as seccionais fizessem outras diretorias e ela queria aumentar o número de cadeiras na diretoria do Conselho Federal, ou seja, em pleno pleito eleitoral, eles sentados na cadeira, porque nenhum se desincompatibilizou. Se não já bastasse a vantagem que é isso, ele não se desincompatibilizar e disputar uma eleição, eles ainda queriam aumentar o número de cadeiras. Isso é para quê? Para negociar? Certamente para isso. Certamente para poder acomodar mais correligionários, vou chamar assim, nesses cargos, entendeu? Para poder manter o que está aí, né, até hoje. Sempre que é para manter o status quo, você vê, já faz 7 eleições que o Conselho Federal da OAB só tem chapa única. Então, mesmo que você eleja em todas as seccionais do Brasil oposição, só vai ter uma chapa inscrita, então você não tem nem o que fazer, é simplesmente votar no que está inscrito lá, Doni. É muito sério isso. Isso é sério e é gravíssimo, né? Porque você vê que nós não temos uma democracia tão plena, assim, uma liberdade tão plena atualmente, né? São 7 anos. 7 eleições. 7 eleições. 7 eleições que tem chapa única. E como é que muda isso, doutor? É fácil. Primeiro, a própria deputada Bia Kicis é relatora de um projeto de lei que eu fui muito... eu trabalhei muito lá no Congresso Nacional com a deputada Detone para que esse processo, para que esse projeto de lei ele caminhasse. E ele caminhou e ela nomeou a Bia Kicis como relatora desse projeto de lei para instituir eleições diretas para a presidência do Conselho Federal. Porque não tem justificativa, Doni. Já se vota para presidente da subseção. Certo. Se vota para presidente da seccional. Por que não se votar para presidente do Conselho Federal? Ah, é muito caro. Não é caro, é um item só a mais. Essa eleição já vai ocorrer no Brasil todo. Podia colocar, né? É lógico que... Poderia não, deveria, né, Doni? O senhor falou um dia desses que a OAB Nacional está perdendo a credibilidade em ficar omissa diante das chacotas, né, do ministro Alexandre de Moraes, em audiências contra a entidade. Aí o senhor também criticou a atitude de Moraes durante a audiência do tribunal, quando ele foi questionado por um advogado sobre o indeferimento de uma sustentação oral. O ministro constrangeu o advogado. Sim. Né? E acabou debochando uma nota. Advogado aí, inclusive, é um advogado de escola, um advogado que é o Toron, lá de São Paulo. Veja, o que é que acontece? Quando o maior desejo que a gente tem é que as instituições sejam fortes, que a ordem seja forte, que o Supremo Tribunal Federal seja forte. Sim. Esse é o nosso maior desejo, porque quando ele se enfraquece, acontece o que está acontecendo aí. A descredibilização não é só da OAB. Sim. Da OAB, sim. Se você vir os comentários das pessoas que seguem as próprias redes sociais da OAB,
que seguem dos seus dirigentes, os comentários são bárbaros. Meu Deus. Dizendo que a ordem é omissa, que não serve para nada, que a ordem só serve para cobrar anuidade. É uma coisa muito séria o que está acontecendo. Não tem democracia. Não tem democracia. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, quando ele avança e foge da regra legal, ele também descredibiliza o Poder Judiciário. Veja, saiu a pesquisa há pouco tempo atrás que dá que, sei lá, 80% da população não confia no Poder Judiciário. Então, isso tem um efeito cascata muito sério, porque quando ela não confia no Poder Judiciário, significa que ele vai se dar o direito dele mesmo solucionar os problemas pelas suas próprias forças. Ele então, vai recorrer, né, aos advogados. Exatamente. Isso aí gera um efeito em cascata dentro da nossa sociedade. Então, nós temos que ter um Supremo forte, nós temos que ter um Legislativo forte, nós temos que ter um Executivo forte, mas para isso eles têm que respeitar as regras. E quem não respeita as regras deve sofrer as punições conforme a própria legislação. Ou seja, nós já vimos a OAB, por exemplo, impetrar o impeachment do presidente Collor de Mello. E ele foi impeachmentado e aquilo partiu de dentro da OAB. Mas aquela OAB corajosa, essa OAB com esses representantes aí acovardados, não tem coragem de pedir, por exemplo, o impeachment de um membro da Suprema Corte. E eu não estou nem fulanizando, não estou nem dizendo qual sim. Mas vários cometeram atos ali passíveis, sim, de receber um processo de impeachment. Sim, grandes juristas já alertaram, já fizeram esse alerta, já denunciaram, inclusive. Sem dúvida. Falando, ó, tá errado, até porque juiz não pode abrir inquérito de próprio punho. Sim, não pode. Ali tem vários erros. Ali começa na origem, como você falou, não é? Sem a incoação do Ministério Público. No nosso sistema penal no Brasil, é privativo do Ministério Público o direito de entrar com ação penal. Então, depois, o princípio do juiz natural, quando se abre lá atrás o inquérito, hoje chamado de fake news, né, que era, já deram tantos nomes, inquérito do fim do mundo. Inquérito, enfim, quando começou esse inquérito, também foi nomeado o ministro Alexandre de Moraes sem sorteio. Então, o presidente Toffoli, por conta de uma reportagem de uma revista, que ele era capa da revista, abre um inquérito de ofício, manda para a relatoria de quem ele quer mandar e de lá para cá um inquérito que não acaba. Não acaba nunca. Nós temos mais de 4 anos já com esse inquérito aberto e o tempo de duração média útil do processo é de 30 dias para o inquérito dentro da delegacia. E nós estamos com um inquérito que toda semana colocam fatos novos. Aí já teve gente presa, teve gente caçada, teve tudo que você imaginar nesse inquérito. Esse foi só, como é que eu posso dizer, a ponta do iceberg. Não, isso sem falar que tem gente lá no Supremo que tem ignorado constantemente decisões da Procuradoria, da PGR. Sim, ignora. Sim, a PGR ela lança cotas, né? Ela dá a opinião para o magistrado acolher ou não. Mas o fato é que, pela titularidade da ação penal, ser privativa do Ministério Público, quando o Ministério Público pede um arquivamento de um inquérito contra determinada pessoa, não é dado mais ao judiciário fazer juízo de valor. Ele simplesmente tem que acatar. Porque o Ministério Público ele é o titular da ação penal. Sim. E lá no Supremo não tem acontecido dessa forma. Ou seja, virou uma esculhambação, o nosso judiciário está... Infelizmente, as regras do jogo... Quer dizer... E o Senado não cumpre o seu papel, né? Que é o de fiscalizar os excessos do judiciário. Tem dezenas de pedidos de impeachment lá no Senado Federal e o presidente Rodrigo Pacheco não coloca nenhum para andar. Aí, só para a gente ressaltar quem é o presidente Rodrigo Pacheco, ele é ex-conselheiro federal da OAB de Minas Gerais. Ele deixou de ser do Conselho Federal da OAB, virou senador da República e virou presidente do Senado. Ou seja... E também rasga a Constituição. Perfeitamente. Ele está intimamente ligado com os interesses desses que estão lá se perpetuando no poder. Eu poderia dizer que ele faz parte do grupo. Sim. Doutor Everardo, devido a essas constantes falas e a sua atenção na defesa dos advogados, não só do Distrito Federal, mas de todo o Brasil, o senhor acabou conquistando milhares de apoios
de amigos, e também alguns adversários, que tentam a todo instante colocar, né, uma fake news aqui, outra ali, tentando desestabilizar a sua candidatura, que já está registrada. Sim. Aliás, foi o primeiro a registrar a sua candidatura na corrida para a presidência da OAB seccional do Distrito Federal. Sim. Aliás, teve muita gente lá, ao contrário de um outro que registrou lá e tinha meia dúzia de gato pingado. Aí eu te pergunto, o senhor está preparado para ir até o fim, brigando com todo mundo que está tentando desestabilizar a sua campanha, porque o senhor acredita em tudo que o senhor está falando até aqui, o senhor acredita nessa capacidade de poder virar esse jogo, de mostrar para a sociedade, para mostrar para os advogados e advogadas que existe sim esperança para a advocacia, para o direito. O senhor continua firme nessa pegada? Sem dúvida, Doni. É engraçado você falar isso, porque de fato os nossos adversários na corrida são adversários muito poderosos. Eles representam muitos poderes e muitos interesses. Uns são a própria continuidade do que está nessa OAB lá. Outros representam outros poderes, como, por exemplo, apoiamentos de políticos, de governadores. Então, realmente, eles são muito poderosos e a campanha deles é uma campanha vultuosa, diferente da nossa, que é uma campanha mais modesta. Mas, por outro lado, o número de adesões à nossa campanha é uma coisa fenomenal, porque os advogados estão cansados daquele discursozinho. Só faz um discurso bonito e não age. Faz o discurso bonito na posse, né? Como já ocorreu. E não pratica nada do que prometeu ali. Os advogados querem de verdade uma liderança que tenha coragem de enfrentar as coisas que estão erradas e que precisam ser mudadas e que tenha coragem de manter o que foi feito e precisa ser melhorado. Eu, por exemplo, nosso grupo não tem a menor pretensão de fazer terra arrasada da OAB. Nós temos pretensão, sim, de cuidar do que não está sendo cuidado e o que foi feito para trás, nós vamos melhorar. Sim. Então, o advogado está cansado. Aqui parecia, na expressão futebolística, parecia que era um fla-flu sempre. Só dois grupos dominando sempre. E a ordem não tem dono. A ordem, quem é dono da OAB são os advogados. Sim, sim. Veja, nós temos que ter uma OAB independente, nós não podemos ter uma OAB subserviente, seja o governo do Distrito Federal, seja o próprio Supremo Tribunal Federal. Entende? Concordo. A gente precisa de uma ordem independente, mas não é essa a proposta deles. A nossa proposta, efetivamente, é cuidar do advogado, é cuidar das prerrogativas do advogado. Eu penso, Doni, certinho. seriamente, eu fiz isso como promessa de campanha e o farei após assumir a presidência da OAB. Eu próprio, Everardo, assinarei todas as representações, quantas forem, contra as autoridades públicas que violarem as nossas prerrogativas. Farei sustentações orais, farei despachos com as autoridades e não vou agir somente reativamente. Eu vou agir também propondo um melhor relacionamento entre advogados e as autoridades que nós trabalhamos. Outra coisa que a gente pensa muito bem, Doni, se você me permite. Sim, pois pensa muito. Vamos cuidar das prerrogativas. E essa quantidade de advogados que está aí, que às vezes não tem um salário digno, que estão recebendo um salário abaixo do teto, nós vamos cuidar também dessa advocacia. Nós vamos exigir que os escritórios de advocacia paguem o piso da categoria para o advogado, para que o advogado minimamente tenha dignidade no seu exercício profissional, Doni. Bom, muito bom. Bem lembrado, bem colocado, e é uma necessidade urgente, né? Nós temos visto muitos casos aí. Urgente, muitos colegas querendo abandonar a profissão porque não estão conseguindo ganhar o mínimo, sem demérito a nenhuma outra profissão, mas certamente os nossos colegas não passaram 5 anos na faculdade de Direito para exercer uma outra profissão. Exato. Se eles passaram esse tempo na faculdade de Direito, muitos deles
tomaram empréstimos, saíram devendo para terminar o curso de Direito, E não consegue, né? para ter uma profissão digna, para poder exercer sua profissão, e não estão conseguindo, Doni. Pois é, essas últimas gestões da OAB, ela tem sido extremamente cruel. Não, esqueceu Cruel. de todo mundo, não está nem aí, só estão pensando no umbigo deles. Só um grupo pequeno e está ali. Um grupo mínimo, que representa aqui as grandes bancas, né? Geralmente composto por herdeiros, né? Os famosos filhinhos de papai, meia dúzia, e acham que podem, entre essa meia dúzia, continuar o processo. E definir os destinos de 80 mil advogados que somos no Distrito Federal. Então, isso a advocacia já entendeu, a advocacia já acordou para isso, e nós vamos trazer reais mudanças, sabe? Maravilha. Mudanças necessárias, urgentes. Sem dúvida. Até para criar um novo capítulo, né, para a Ordem. Eu sou do tempo que a OAB-DF, na época do senhor conheceu, Maurício Corrêa. Sim. O Maurício ia para a rua defender as diretas já. Sim. O impeachment do Collor. A OAB tinha um papel ali, né? Para falar do ministro Maurício Corrêa, até a filha dele, Cléa, é nossa conselheira federal na chapa. Sim. E conversando com Cléa e olhando lá os alfarrábios do ministro Maurício Corrêa e tal, nós vimos lá fotos do presidente Tancredo Neves antes de eleito e após eleito presidente da República, indo na OAB-DF falar com Maurício Corrêa, entende? Tal era a importância da OAB. E hoje, qual a importância que a nossa OAB tem? Eu pergunto aos colegas, se não tivesse OAB nos últimos 3 anos, ia melhorar ou piorar a sua vida? E quase que unânime dizendo, ia melhorar, que eu não ia ter pago a anuidade. Exato. Entende? Eu acho que a gente precisa avançar nessas e em outras pautas. Outra coisa que eu me preocupo também, Sim. com os advogados mais experientes, Doni. Vamos lá. Esses que vieram antes de nós, esses que abriram caminhos para a gente, como, por exemplo, os 60 mais da melhor idade. Por exemplo, eu tenho 51 anos. Quando eu tiver 60 anos de idade, eu vou ter 35 anos de profissão. Eu já vou ter contribuído 35 anos para a OAB. Será que não já era tempo de eu ser remido? Será que não já era tempo da OAB reconhecer o nosso trabalho, o nosso esforço e deixar de cobrar a anuidade? É verdade. Bem lembrado. Nossa proposta, na nossa gestão, nem os advogados acima de 60 anos pagarão mais anuidade, nem tampouco pagarão os PCDs. Os advogados que forem portadores de necessidades especiais não pagarão também a OAB como uma forma de reconhecimento para aqueles pelo que já fizeram e para esses porque nós sabemos que tem necessidades mesmo diferentes. Então eu acho que é uma forma de você retribuir um pouco o que eles fizeram. Vamos lá. Doutor, na atual campanha, a situação ela está dividida, ela implodiu. São várias candidaturas lá. E nós temos uma candidatura muito estranha, que basta ver aí os blogs, os jornais, que dá para ver que o apoio que ela tem é um apoio de gente muito estranha que lá num passado recente, estava sendo investigado lá pelo consórcio Nordeste. O outro cidadão, ele vem apoiado, dizendo que tem total apoio do governador e tal. Só que, publicamente, o governador ainda não abraçou ele. Pelo menos eu não vi em lugar nenhum. Eu vi, Doni. Sim, e resumindo, aí o lado de lá tá fechado, né? Implodiu, ou seja, a situação implodiu. Aí tem um outro que quer ser, achando que com o apoio de um só vai estar eleito, e ele não tem nem povo, não tem apoio. E aí como é que fica? E a sua candidatura, nós temos acompanhado, ela vem crescendo rapidamente e de uma maneira ali firme. A que se deve isso, doutor? Eu acho que deve, primeiro, a o que a gente crê. Essa campanha nossa, ela é feita com propósito, sabe, Doni? Boa. Com propósitos. E em ser transparente e falar a verdade. Eu tenho esse defeito
que uns não gostam de ouvir a verdade, e eu tenho esse defeito de falar a verdade, né? Porque eu acho que a melhor forma de você tratar o tema é você abraçando e enfrentando ele. As pessoas estão cansadas de promessas que não são cumpridas, sabe? Verdade. Os advogados estão vendo o que está acontecendo. Basta olhar um pouco para trás, não precisa ir muito, não. Uhum. Não precisa ir nos 26 anos que eu tenho de advocacia, não. Basta você pegar de 6 anos para cá. De 6 anos para cá, você vê que a advocacia ela veio ladeira abaixo, entende? E sem nenhuma reação por parte da OAB. Nenhuma reação, que deveria sair em defesa da classe. E esses outros que pensam que podem dominar a gente por poder financeiro ou por poder político, por poder... Também os advogados, a advocacia, o advogado é um ser muito esclarecido, ele é formador de opinião. É muito difícil dele ser enganado, sabe, Doni? Porque ele foi preparado para isso. Sim, sim. Para presidir a OAB, tem que estar preparado, tem que trabalhar e saber que vai servir a advocacia. Nenhum ungido vai chegar na presidência da OAB, porque não é assim que se chega, sendo ungido, para se chegar na presidência da OAB. Não vai, tem que ter trabalho, proposta e carisma, né? Exatamente. Senão não vai. Exatamente. E eu tenho acompanhado muito essa campanha e tenho visto isso, ouvido muitos advogados relatarem o seguinte: agora que o cidadão vem me procurar, não, eu quero mudança, eu quero gente nova lá, eu quero o Vevé lá. É como mais tenho ouvido falar nos últimos dias. Então isso prova que o seu caminho, a sua proposta está indo na direção certa. Graças a Deus, a gente tem caminhado mesmo com seriedade, com tranquilidade, com transparência, crendo no que a gente prega e crendo nas propostas que a gente está colocando para a advocacia. E a advocacia vai ter que fazer uma escolha. Ela tem que fazer uma escolha se ela quer continuar do jeito que está ou se ela quer avançar, se ela quer melhorar. Inclusive, essa sua coragem, determinação e conhecimento de causa tem feito com que em vários grupos de WhatsApp advogados o chamem de o Bolsonaro dos advogados. Por quê? Pela sua forma contundente. E é aquilo, as pessoas querem, né? Quem criou, quem explodiu a direita no Brasil foi a esquerda. Sim. Né? A esquerda fez tanta coisa errada que explodiu. Aí o Bolsonaro veio e falou: tá errado, vou consertar. Sim. Ou vou tentar. Sim. E aí a sua proposta está nesse caminho. A gente tem visto que as pessoas olham para o Everardo Gueiros e falam: peraí, quem é ele? É um profissional exemplar, é um pai de família exemplar, é uma pessoa amiga, uma pessoa sincera, uma pessoa de coragem. Sim. E é isso que está faltando em várias frentes no Brasil, né? Sim. E eu fico à vontade para falar isso, que né, o espaço é meu, eu falo o que eu sinto também. Tem isso não. E aí é o seguinte, doutor, um dia desse, o nível da campanha, quando o senhor começa a crescer, você começa a incomodar. Sim. Aí um adversário chegou ao cúmulo de jogar pesado, inclusive, contra a sua própria mãe. Como é que foi a história, chefe? Uma coisa horrorosa. Não assacaram só contra a minha mãe, não, Doni. Eles passaram do limite há muito tempo. Uhum. Minha mãe é uma advogada que tem 50 anos de carreira, tem 87 anos de idade, e ela e os outros sócios do nosso escritório, foi aberto um processo ético de ofício por parte da OAB para apurar captação irregular de clientela, como se nós tivéssemos feito captação irregular de clientela. Pois bem, isso, Doni, num processo que... Como é a história desse processo? Vou contar. Vamos lá. No exame 32, exame de ordem de número 32, que o Conselho Federal fez, muitos advogados foram reprovados, certo? E tinham 30 questões erradas no exame. O Conselho Federal veio e anulou 5 de ofício. Aí eu fui contatado por uma associação que tinha muitos estudantes, concurseiros. Sim. Eu fui contatado por essa associação e ela me perguntou: você toparia patrocinar os interesses da nossa associação? Eu disse: perfeitamente.
Posso sim. Não tem honorários. Você pode fazer pro bono? Posso sim. Está na nossa legislação. Posso fazer de graça. Posso fazer pro bono. E aí me deu uma procuração da associação e eu advoguei para a associação. Pronto. De graça. Uhum. Eles me acusam de captação de clientela, só se for de captação de trabalho. Exato. Porque eu trabalhei de graça sem receber nada. Não conheço nenhum dos bacharéis que estavam fazendo o exame. Nossa. Eles pegaram um comentário numa rede social dos bacharéis, eu sei porque vi nos autos, eu nunca fiz parte dessa rede social, meu irmão nunca fez parte, meu outro sócio nunca fez parte, minha mãe muito menos, né? Fazendo um comentário. O comentário era o seguinte: olha, pessoal, é a última chance, parece que vai ser feito um outro mandado de segurança. Então, quem não conseguiu entrar para o primeiro mandado de segurança, corra para entrar no segundo mandado de segurança. Nossa. Mas veja, eu não tenho notícia desse segundo mandado de segurança, eu não fiz um segundo mandado de segurança, e mesmo que tivesse feito, não tinha nada de e legal. não fiz captação nenhuma de clientela. Começaram assim, Doni. Depois vieram requentando mentiras a meu respeito, trouxeram à tona uma história de 12 anos atrás, quando eu tive uma disputa política com o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Distrito Federal, o Francisco Caputo. Tive uma disputa política e ele me perseguiu politicamente porque tinha receio do nosso tamanho, tinha medo do nosso tamanho. Então ele me perseguiu, mas foi feita justiça. Foram auditadas as nossas contas e eu, na verdade, recebi elogio do Conselho Federal pela gestão que nós tínhamos feito à frente da Caixa de Assistência dos Advogados. Mas você quer cair da cadeira aí? Vamos lá, conta. Sabe qual era a acusação? Qual? Que ele inventou? Que tinha um sobrepreço de R$300 numa compra de um conduíte lá para a Caixa de Assistência dos Advogados. Meu Deus do céu. Esse foi o motivo para ele engendrar uma audiência secreta, secreta inclusive para mim, que era o acusado, secreta para me afastar da presidência da Caixa de Assistência. Mas aí o Conselho Federal fez justiça, julgou, e isso está sepultado há 12 anos. E eles estão reavivando isso. Né? Requentando. Doutor Everardo, a gente... nada melhor do que um dia atrás do outro, né? E uma eleição atrás de outra, né? Sem dúvida. O que o senhor espera dessa eleição? Eu estou preparado para o que eles vêm fazendo ao longo da trajetória deles. Tá. Lançar fake news, lançar mentiras, inventar histórias, fazer falsas acusações e levianas acusações. Eu estou preparado para isso. Okay. Mas o que eu desejo é que ela transcorra da melhor forma. O que eu desejo no meu coração é que se coloquem as propostas e que se deixe a advocacia escolher. Deixe os nossos colegas olharem as propostas e escolher. Olha, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu quero isso, eu não quero aquilo. E não simplesmente ficar com invenções. Agora, eu queria fazer um comentário quando você disse que falam que eu sou o Bolsonaro da OAB. Olha, deixa eu te dizer, Doni, eu sou conservador, eu não nego isso para ninguém, eu sou conservador, eu sou evangélico, sou pai de 3 filhos, sou casado, muito bem casado. Deus me deu muitas bênçãos na minha vida, e eu sou um homem realizado. Familiarmente e financeiramente também. Eu sou um homem realizado. Profissionalmente sou completamente realizado. Mas eu quero ser o presidente da OAB de todos. Eu não quero ser apenas presidente da OAB de um segmento. Ou seja, de uma panelinha, né? De uma panelinha. Eu sei que o Brasil está dividido, não é? Com ideologias, mas a minha ideologia é cuidar da advocacia. É valorizar a advocacia. Valorizar a advocacia, cuidar das prerrogativas, cuidar da saúde dos advogados, dar lazer aos advogados. Você sabia, Doni, que além da anuidade, se você quiser frequentar o clube da OAB, você tem que pagar a anuidade do clube da OAB? Opa, não está incluso na mensalidade, não? Não está incluso. Opa. Tem que pagar por fora. E se quiser reservar uma churrasqueira para fazer o churrasco no fim de semana, paga R$350. Se for a churrasqueira grande, paga 500. Rapaz, e o interessante é que é tanto dinheiro, só abrindo parênteses aqui, é tanto dinheiro, nós recebemos uma informação de que tem, na atual gestão,
tem um assessor que ele mora no Rio de Janeiro, ganha 25 mil e vem uma vez por semana a Brasília. Quando vem. Né? Então, olha só para onde está indo o dinheiro da sua mensalidade. Rapaz, Doni, é impressionante você dizer isso. E claro que você é um jornalista investigativo, você tem acesso a essas informações, porque eu não tenho acesso a essas informações, porque a OAB não é transparente. Não é? Nada transparente. A última postagem que tem da OAB sobre transparência lá, de compras feitas no portal, é de 2002. 2002? Não, perdão, 2022. 22, perdão. O que eles fizeram nos últimos 2 anos, hein? Eu acho que muita coisa, porque eu, por exemplo, recolhi minha anuidade nesses 2 anos. Ali, ó. Então, falando do clube, Doni, a gente também tem uma proposta concreta de parar de cobrar a anuidade do clube, porque ela já estaria incluso na nossa anuidade. Então, você é advogado. A partir de 1º de janeiro vai poder frequentar o clube da advocacia, vai poder tomar banho na piscina, ir na churrasqueira, vai poder jogar no campo de futebol, vai poder levar sua família para lá no fim de semana sem se preocupar que tem que pagar por fora. Maravilha, excelente. É exatamente isso que o pessoal quer ouvir. Né? O pessoal está cansado. Hoje tem uma panelinha que está ali, essa panelinha quer dar continuidade, eles não falam nada, continuam omissos. Inventam factóides, não são transparentes. E se você ouvir os discursos, fala... Rapaz, eu vou dizer, para conseguir entender um discurso, para conseguir com objetividade o que foi mesmo que ele disse, o que é que ele está propondo. O que está propondo ali? Não tem nenhuma clareza o discurso. Fica só tergiversando. Só ali. Rapaz... Mas, eu me lembro daquele personagem, Rolando Lero. Rolando Lero, exatamente. Professor Rolando Lero. Isso aí. Muito bem. Magnífico professor. Aí é só enrola, só embromeixo. O que eu tenho visto até agora é o seguinte, nós temos uma OAB, a seccional do DF, omissa, lenta, sem transparência, e uma OAB nacional do mesmo jeito. Sim. Né? Que não representa, não luta, não briga, não defende quem paga a conta. Exatamente. Que no final das contas, quem paga a conta são os advogados. Exatamente. Então, isso. A classe paga a conta para um grupo seleto pequeno se divertir lá em cima. Exatamente isso. É isso que tem acontecido. É exatamente isso. Então, vai chegar o momento que essa eleição, no caso aqui de Brasília, ela... No último orçamento, só para exemplificar, no último orçamento, a proposta orçamentária que tinha de combustível para a OAB, dava para dar 2 voltas ao mundo de gasolina. Rapaz. Pegava o carro, dava 2 voltas ao mundo com a proposta de combustível. Isso é caso até, eventualmente, abrir uma CPI para investigar. Ué. É a sério. falta de transparência. Não tem transparência. E não há esse contato, né, Por exemplo, eu fiquei sabendo que o senhor instalou o seu comitê em Taguatinga, em Águas Claras. Exatamente. Né? Enquanto outros sempre instalaram no Lago Sul, não sei aonde. Então, exatamente. Por que o senhor está na contramão? Porque, veja, a nossa candidatura e a nossa caminhada, ela vem da base para o centro. Ela não foi forjada nos escritórios do Lago Sul. E que pese eu ter escritório do Lago Sul, eu não tenho problema nenhum com isso. Sim. Mas na nossa chapa, por exemplo, dos 5 diretores, só eu sou aqui do plano piloto. Todos os outros 4 diretores são de subseção. São das subseções. Bom. Então, eu achei por bem, e é uma forma emblemática de dizer, olha, nós estamos preocupados com a base da advocacia. E colocamos lá o nosso local de encontro em Taguatinga. Por quê? Porque Taguatinga é a maior das subseções. Ela tem 4.100 e poucos advogados. Nossa. Então, vamos colocar em Taguatinga e fica ali do lado da Ceilândia, fica do lado de Águas Claras, fica do lado da Samambaia, Riacho Fundo, Recanto. Então, é num local ali central para isso. Muito bom. E eu tenho visto lá, tá lotado lá, o pessoal tá indo lá. Graças a Deus tá sim, tá bem. O pessoal tá muito empolgado, tá muito animado. Nós fizemos o lançamento oficial da nossa candidatura essa semana. Foi uma festa lindíssima no Ulisses Guimarães. Rapaz, mais de 2.000 e tantos advogados lá passaram. Foi lindíssima a festa, todo mundo alegre, feliz. Então isso prova que o seu trabalho, a condução da sua candidatura está no caminho certo. Sem dúvida. Ô, Doni, você fica falando dessas fake news, eu me lembrei. Eles diziam,
Uma hora diziam que eu ia desistir, outra hora diziam que eu ia me juntar com outro grupo, outra hora diziam que eu só estava querendo andar para ganhar notoriedade. Cada semana era uma coisa diferente. Rapaz. E eu, Doni, tenho isso na minha vida, eu sou uma pessoa persistente. Bom. Eu sou uma pessoa que não tiro os meus olhos do caminho que eu tenho que fazer. Vai até o fim. Sem dúvida, como diz aquela frase, enquanto a carruagem passa, os cães ladram. Então, os cães latem e eu estou passando com a carruagem, com meta, cuidando da advocacia, pensando o que é melhor, trabalhando. E é por isso que a nossa candidatura tem crescido tanto. Muito bem. Gente, eu conversei com o Dr. Everardo Gueiros, carinhosamente conhecido como Vevé. Ele é candidato à presidência da OAB-DF, nas eleições que ocorrerão dia 17, é isso? 17 de novembro, vote número 20. O 20. Coragem para mudar. E essa coragem para mudar tem que estar ali no 20, né? Sem dúvida, Doni. Mas, doutor Everardo, para nós encerrarmos, qual a sua mensagem para os advogados que vão até as urnas votar no dia 17? A primeira parte da minha mensagem é que vocês exerçam o direito de voto de vocês, porque a democracia se faz assim. Façam sua escolha olhando as propostas e ouvindo os candidatos. Não faça sua escolha por nenhum outro motivo, não é por amizade, não é porque tomou um chopp, não é porque foi convidado para uma festa, para uma balada, que isso não vai resolver o problema de vocês. Façam sua escolha e exerçam o seu direito de voto. O número da nossa chapa para seccional é número 20. E nas subseções, vote 220, para que nós possamos fazer um trabalho conjunto entre seccional e subseções. Eu confio demais na advocacia, eu sei que nós vamos unir a nossa classe. Imagina, Doni, se a nossa classe fosse unida como os motoboys são. Nossa! Imagina, nós vamos unir a nossa classe e nós temos a coragem necessária para liderar um processo de transformação e avanço na nossa OAB. Muito bem. Parabéns nessa caminhada. Muito obrigado pelo convite e eu fico à sua disposição. Estamos sempre aqui com o espaço aberto. E para você que nos acompanha, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o nosso próximo encontro.